Cada manhã é uma oportunidade única para decidir como você vai enfrentar o mundo. E se você começa o dia no piloto automático, repetindo os mesmos pensamentos e preocupações, estará entregando seu poder antes mesmo de o relógio marcar a primeira hora. Hoje quero que você quebre esse padrão, que desperte com a força de alguém que sabe que sua mente é sua maior arma e que a sabedoria não chega sozinha, ela se cultiva. Estas meditações são um treinamento mental para blindar você contra o estresse, a incerteza e a negatividade. Aqui você não vai ouvir frases bonitas para se sentir bem por alguns minutos. Aqui você vai forjar uma resiliência que o acompanhará durante todo o dia e uma clareza que fará você tomar melhores decisões. Prepare-se, porque se ouvir com atenção, este não será apenas mais um dia, será o dia em que você começará a viver desperto. Antes de entrarmos de vez neste conteúdo, quero que você faça algo muito importante. Vá aos comentários e escreva: "Hoje domino minha mente e sou estoico". Escreva com determinação, como uma declaração pessoal. Ao fazer isso, você não apenas deixará registrado, mas também gravará no mais profundo do seu subconsciente. Essa frase será uma semente que começará a germinar dentro de você, reprogramando sua forma de pensar e fortalecendo sua disciplina mental. É o seu compromisso consigo mesmo, o seu sinal de que hoje você decide tomar o controle total da sua mente e do seu dia. Ensinamento 1. A vida não se trata de encontrar a si mesmo, mas de criar a si mesmo. Cada dia que amanhece é uma tela em branco, e você é o artista que decide o que vai pintar. Esperar que a vida lhe mostre quem você é como esperar que um livro se escreva sozinho. Isso não vai acontecer. Se você não assumir as rédeas, outros decidirão por você e acabará vivendo uma história que não escreveu. A autocriação é um ato de coragem e responsabilidade. Não se trata de descobrir um destino fixo, mas de forjar um através das suas escolhas, hábitos e atitudes. Cada decisão, por menor que pareça, é um tijolo que constrói o seu caráter e o seu futuro. Você não pode permitir que as circunstâncias ditem quem você é. O clima, as opiniões, as decepções ou os sucessos externos não deveriam ter mais poder do que a sua determinação. Pergunte-se constantemente: esta ação me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Essa pergunta é um filtro poderoso que corta distrações e o centra no essencial. Porque não se trata de esperar o momento perfeito, mas de criá-lo com o que você tem hoje. Quando você decide criar a si mesmo, deixa de depender da validação alheia. Já não precisa que alguém lhe diga que está no caminho certo, porque a sua bússola interna se torna mais forte do que qualquer aplauso ou crítica. Isso não significa ignorar opiniões valiosas, mas aprender a processá-las sem que definam o seu valor. Criar a sua vida também é aprender a desenhar as suas reações, porque quem controla sua resposta ao que acontece, controla a direção do seu destino. A autocriação exige disciplina. Você não pode construir uma grande obra com ações esporádicas e motivação passageira. Precisa de consistência. Pense em um escultor, ele não esculpe sua obra em um único golpe, mas em milhares de pequenos golpes precisos, dia após dia. Assim também, cada hábito positivo que você mantiver, por pequeno que pareça, se acumula até transformar sua vida. Acordar mais cedo, ler em vez de rolar sem sentido pelas redes sociais, falar com mais intenção, tudo isso molda quem você é. Às vezes, criar a si mesmo significa destruir versões antigas de você. Versões que toleravam o que não deviam, que se calavam quando deveriam falar ou que reagiam sem pensar. A mudança dói porque implica renunciar ao conforto do que você conhece, mesmo que não lhe fizesse bem.
Mas cada vez que você se liberta de um padrão limitante, abre espaço para uma versão mais forte e livre. Não confunda autocriação com perfeição. O objetivo não é não cometer erros, mas aprender com eles e seguir avançando. Cada queda, se usada bem, se converte em parte do seu desenho pessoal. Um dia, você olhará para trás e verá que cada erro foi uma pincelada necessária para a obra que é agora. Na prática, comece definindo com clareza quem você quer se tornar. Não basta dizer quero melhorar, isso é vago e fraco. Seja específico, você quer ser uma pessoa mais paciente, mais disciplinada, mais criativa, mais forte emocionalmente. Escreva isso e revise todas as semanas. Depois pergunte-se, quais hábitos me aproximam dessa visão? E o mais importante, quais hábitos devo abandonar para que essa visão seja possível? A resistência será parte do caminho. Nem todos entenderão o seu processo, e muitos até o criticarão. Mas quando você sabe que está construindo algo que vale a pena, a opinião de quem não caminha a sua rota perde força. Lembre-se, você não está aqui para caber em moldes alheios, mas para criar sua própria forma. Segundo o estoicismo, sua essência não está predeterminada pelo acaso, mas se forja através da virtude, da razão e das ações que você escolhe todos os dias. Você é um artesão do seu caráter, e o seu trabalho é viver de acordo com os valores que decidiu, sem se deixar arrastar pelo caos externo. Viver em modo de autocriação também significa aprender a se adaptar. Nem tudo o que planeja sairá como espera, mas a flexibilidade é uma ferramenta essencial do Criador. Ajustar, redesenhar e encontrar novas formas não é fracasso, é parte do processo. Cada dia em que você escolhe ser consciente das suas ações, fortalece a versão de si mesmo que sempre quis ser. Não importa onde começa, importa que não pare. Não espere se encontrar, comece a se criar hoje. Porque a vida não vai lhe entregar uma identidade embrulhada em papel de presente. É você quem a fabrica, passo a passo, decisão a decisão, até se transformar em alguém de quem se orgulha. Ensinamento 2. Uma emoção momentânea pode nublar a sua razão, mas uma decisão tomada nesse estado pode marcá-lo para sempre. Quando as emoções estão no comando, sua mente se transforma em um campo de batalha onde a razão perde força. Esse impulso que você sente no meio da raiva, da tristeza ou da euforia parece tão convincente que acredita que agir naquele momento é o certo. Mas, na realidade, você está vendo o mundo através de um vidro distorcido. As emoções, por mais intensas que sejam, são como tempestades fortes, barulhentas e passageiras. Se tomar uma decisão no meio dessa tempestade, corre o risco de, quando as águas se acalmarem, descobrir que escolheu um caminho que não queria. Pense em quantas vezes na sua vida você disse ou fez algo que depois gostaria de apagar. Essas decisões, quase sempre, nascem de não dar espaço para a calma. O cérebro, quando está sequestrado por emoções intensas, prioriza a reação em vez da reflexão. É por isso que a impulsividade é tão perigosa, ela o convence de que se mover rápido é urgente, quando urgente na realidade é parar. Nesses momentos, a chave não está em ignorar o que sente, mas em adiar a ação até que a emoção perca força. Não se trata de reprimir, mas de dar espaço para que a razão recupere o controle. Respire, caminhe, escreva o que sente, mas não assine contratos, não termine relacionamentos, não peça demissão nem tome decisões que mudem o rumo da sua vida quando o coração bate rápido demais. A ciência é clara, pesquisas como as de Antônio Bechara mostram que as emoções intensas interferem diretamente na capacidade do cérebro de avaliar riscos e benefícios.
Isso significa que, em estado alterado, você é mais propenso a tomar decisões que não consideraria em um momento de equilíbrio. É como se o leme do seu barco ficasse nas mãos de um marinheiro inexperiente que só reage às ondas. Na prática, você pode treinar para reconhecer seus sinais internos de alerta. Talvez sinta calor no rosto, tensão no pescoço ou respiração acelerada. Esses são indicadores de que seu corpo está pronto para agir sem pensar. Esse é o seu momento de parar. Não importa se alguém exige uma resposta imediata, sua prioridade é proteger a qualidade das suas decisões. Você pode dizer algo tão simples como preciso pensar e se dar o espaço necessário. Não subestime o poder de algumas horas ou até de um dia inteiro para esfriar a mente. O que hoje parece intolerável, amanhã pode parecer menor. E o que agora parece uma oportunidade única, amanhã pode se revelar uma armadilha disfarçada. O tempo é um filtro natural que separa as decisões impulsivas das decisões sábias. Segundo o estoicismo, agir com virtude implica que suas escolhas sejam guiadas pela razão, não pela emoção passageira. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade é a capacidade de não ser escravo das reações imediatas, mas de escolher com clareza mesmo no meio do caos. A calma não é passividade, é o terreno firme a partir do qual se constrói uma ação efetiva. Quando você espera e permite que as águas se acalmem, não apenas toma melhores decisões, mas também conquista respeito próprio. Você prova a si mesmo que não é uma marionete dos seus estados de ânimo, mas o capitão que decide quando e para onde mover o barco. Essa sensação de controle interno é mais valiosa do que qualquer vitória momentânea que possa obter reagindo imediatamente. O mundo atual é desenhado para a imediatidade. Mensagens que esperam resposta instantânea, ofertas com tempo limitado, provocações nas redes sociais que buscam arrancar uma reação. Resistir a esse ritmo e se dar permissão para pausar é um ato de rebeldia consciente. É decidir que sua paz e sua clareza valem mais do que o aplauso da rapidez. Transforme isso em hábito. Antes de qualquer decisão que afete o seu futuro, pergunte-se: estou em calma? Se a resposta for não, adie a ação. Faça algo que o traga de volta ao centro, uma caminhada, um banho, uma conversa com alguém objetivo. A diferença entre uma vida cheia de arrependimentos e uma vida com decisões sólidas pode estar nesses minutos ou horas que você se dá para esperar. Lembre-se, não se trata de viver na dúvida, mas de escolher o momento certo para decidir. A emoção é energia e a calma é direção. Se conseguir combinar as duas, terá a força para agir e a sabedoria para fazê-lo bem. E quando olhar para trás, agradecerá cada vez que escolheu esperar, porque descobrirá que foi ali, nessa pausa, que realmente tomou as melhores decisões da sua vida. Ensinamento 3. Antes de começar um novo capítulo, o antigo deve terminar. Apegar-se ao que já acabou é como tentar caminhar com uma corda amarrada a algo que já não existe. Não importa o quanto você puxe, não importa quanta energia coloque, continuará preso no mesmo lugar. A vida é uma sequência de capítulos, e cada um tem seu próprio início e seu próprio fim. O problema é que muitos querem começar um novo sem ter fechado o anterior, como tentar escrever sobre uma página cheia de tinta borrada. O único resultado é confusão, mistura de emoções e a incapacidade de avançar com clareza. Fechar um capítulo não é apagar o que aconteceu, é colocar um marco, aceitar que já cumpriu o seu propósito e permitir-se seguir em frente. E esse fechamento nem sempre é fácil, porque implica enfrentar lembranças, feridas e, às vezes, uma parte de você que ainda quer permanecer lá. No entanto, se não o fizer, estará carregando o peso do passado para todas as suas novas oportunidades, e esse fardo pode sabotar qualquer coisa que tente construir.
A mente humana tende a se apegar ao conhecido, mesmo que o conhecido doa. Por isso, muitas pessoas preferem continuar revisitando velhas feridas em vez de enfrentar o vazio do novo. Mas pense nisto: cada vez que você se recusa a fechar um capítulo, deixa a porta aberta para que velhos padrões, pessoas e pensamentos entrem novamente e destruam o que você está tentando erguer. Fechar um capítulo exige 3 passos. Primeiro, reconhecer que algo terminou. Isso pode doer, porque a aceitação é sempre incômoda, mas é necessária. Segundo, entender o que aprendeu dessa etapa. Não importa se foi boa ou ruim, cada capítulo deixa uma lição, e se você não a tomar, corre o risco de repeti-la. Terceiro, deixar ir. E deixar ir não significa esquecer, significa que você já não permite que aquilo dite suas decisões presentes. Muitas vezes acreditamos que podemos avançar carregando tudo o que nos marcou, mas a realidade é que nem sempre é assim. Imagine que você quer subir uma montanha e decide levar todas as pedras que recolheu no caminho anterior. Em algum ponto, não poderá seguir. Assim funciona a vida. Para alcançar novas alturas, você precisa aliviar a carga. Fechar um capítulo também implica em limites. Não basta dizer, isso já não faz parte da minha vida. Você precisa garantir que não continue dando espaço mental ou emocional. Se deixar que o passado viva na sua cabeça, ele continuará influenciando o que faz hoje. Por isso, cortar a conexão não é apenas físico, também é mental e, sobretudo, emocional. Segundo o estoicismo, apegar-se ao que já passou é desperdício de energia, porque não temos controle sobre o que já ocorreu. Os estoicos ensinavam que a paz interior surge quando aceitamos a natureza transitória de todas as coisas e colocamos nossa atenção no que podemos controlar, nossas ações presentes. Em outras palavras, fechar um capítulo não é apenas um ato emocional, é um exercício de disciplina e liberdade interior. Quando fecha um capítulo, não só faz espaço para o novo, como também recupera energia e clareza. Essa clareza é o que lhe permite tomar melhores decisões, porque já não está agindo a partir da nostalgia ou da dor, mas de um lugar de força. O novo requer sua atenção completa, e você não pode dá-la se parte de você ainda está presa a algo que terminou. Claro que haverá momentos em que você sentirá a tentação de voltar atrás. A memória é seletiva e, às vezes, idealiza o que já passou, esquecendo os motivos pelos quais decidiu seguir em frente. Nesses momentos, lembre-se de que não fechou aquele capítulo por capricho, mas porque era necessário para o seu bem-estar e crescimento. Se realmente quiser avançar, transforme o fechamento em um ritual consciente. Pode ser escrever uma carta, que nunca enviará, visitar um lugar pela última vez ou simplesmente ter uma conversa honesta consigo mesmo sobre por que é hora de soltar. O importante é que sua mente entenda que aquele ciclo terminou e que agora é momento de abrir-se ao novo. A vida sempre pedirá que você solte algo para poder lhe dar algo melhor. Mas essa troca não ocorre até que demonstre estar pronto para receber. E estar pronto significa não olhar para trás esperando que as coisas mudem, mas olhar para frente com a convicção de que o que vem será diferente. Porque você também já é diferente. Lembre-se, cada capítulo que fecha não é um final absoluto, mas uma transformação. Você se torna alguém mais sábio, mais forte e mais preparado para o que está por vir. A arte de viver não está em acumular capítulos abertos, mas em saber terminá-los com dignidade, gratidão e a firmeza de quem sabe que o próximo passo sempre será para a frente. Ensinamento 4. De todas as palavras tristes, as mais dolorosas são poderia ter sido. Nada dói mais do que olhar para trás e perceber que você poderia ter feito algo, mas não fez. Essa sensação de poderia ter sido não é apenas um pensamento melancólico, é um peso que se crava no mais profundo da sua consciência.
Não se trata do fracasso, porque falhar dói sim, mas ao menos deixa a paz de ter tentado. O que realmente dilacera é ficar com a dúvida eterna, com esse vazio deixado pelo que nunca ousou existir por falta de ação. Todos os dias, sem perceber, você tem diante de si pequenas decisões que podem evitar esse sentimento no futuro. Muitas vezes você as ignora porque parecem insignificantes ou porque assume que terá mais tempo. Mas o tempo é um ladrão silencioso. Hoje você tem a oportunidade em mãos e amanhã pode ser que já não exista. Não agir por medo, por comodidade ou por esperar o momento perfeito é como assinar um contrato com o arrependimento futuro. O problema é que nossa mente nos engana fazendo-nos acreditar que sempre haverá outra oportunidade, que ainda não estamos prontos, que mais adiante será melhor. Mas esse mais adiante raramente chega, e quando finalmente olha para trás, vê que o caminho está cheio de estradas que nunca percorreu. E essas estradas não estão vazias, estão cheias de versões suas que nunca existiram, de sonhos que nunca viu crescer, de vitórias que nunca saboreou porque nem sequer entrou na batalha. A única forma de evitar essa dor é agir agora. Não amanhã, não quando for o momento certo. Porque o momento certo não se encontra, se cria. A ação rompe o ciclo do e se. A ação transforma a incerteza em experiência, o medo em força e o potencial em resultados. Às vezes você vai ganhar, às vezes vai aprender, mas sempre evitará o vazio de não ter tentado. Pense em quantas oportunidades deixou passar simplesmente por não dar o primeiro passo. Aquela conversa que não teve, aquela proposta que não enviou, aquela viagem que não fez, aquele projeto que não iniciou. Cada uma dessas decisões não tomadas é uma semente que nunca germinou. O terreno estava ali, a semente estava ali, mas você decidiu não plantá-la. E agora, em vez de uma árvore, só resta o terreno vazio. Viver sem ação é viver em pausa. É esperar que a vida o empurre quando deveria ser você quem move a história adiante. O risco de agir pode assustar, mas o risco de não agir é muito maior, é condenar-se a viver com o peso do que nunca foi. Segundo o estoicismo, o único que está realmente sob seu controle são suas ações no momento presente. Você não pode controlar se terá outra oportunidade amanhã, mas pode controlar o que faz com a que tem hoje. Os estoicos ensinavam que a vida é breve e que desperdiçar o tempo é o maior dos erros. A virtude não está em sonhar com o que poderia fazer, mas em fazer o que sabe que deve fazer agora. Romper o ciclo do poderia ter sido exige coragem, mas também humildade. Coragem para ousar agir sem garantias e humildade para aceitar que talvez nem tudo sairá como espera. Mas mesmo quando não sai perfeito, a satisfação de ter tentado pesa muito mais do que a tristeza de não ter feito. Se quiser uma vida sem arrependimentos, torne-se alguém que prefere dizer, eu me atrevi do que fiquei com vontade. Não espere se sentir pronto, porque a preparação real vem no caminho, não antes de começar. Pare de buscar desculpas elegantes para sua inação e comece a acumular experiências que façam você se sentir vivo. Quando chegar o momento de olhar para trás, você não vai querer ver um álbum cheio de fotos borradas do que poderia ter sido. Vai querer ver uma história cheia de momentos claros, de tentativas valentes, de quedas e vitórias que deixaram marca. Vai querer saber que cada capítulo da sua vida foi escrito com tinta e não que ficou em rascunhos. Da próxima vez que tiver uma oportunidade diante de si, lembre-se disso: a dor de tentar e falhar é passageira, mas a dor de não tentar pode durar a vida inteira. E a cada dia que adia, essa dor se torna mais provável. Então haja hoje, porque cada ação que tomar será uma vitória sobre o arrependimento que o persegue desde o futuro. Ensinamento 5. A vida não se trata de evitar os problemas, mas de aprender a administrá-los.
Os problemas não são sinais de que sua vida está quebrada, são provas de que você está vivo. Cada obstáculo que aparece no seu caminho é uma oportunidade disfarçada, mesmo que no início não pareça. Muitas pessoas gastam energia tentando evitar qualquer incômodo, como se isso garantisse felicidade. Mas o único resultado é que se tornam frágeis, porque mais cedo ou mais tarde a vida lança algo que não podem evitar, e então elas se quebram. A realidade é que você não pode viver esperando que tudo seja fácil. A vida não é sobre caminhar em um caminho sem pedras, mas sim sobre aprender a atravessar terrenos difíceis com habilidade e força. Quem busca evitar problemas acaba dependendo da sorte. Já quem aprende a administrá-los, constrói confiança em si mesmo e sabe que, aconteça o que acontecer, conseguirá permanecer de pé. A chave está em mudar sua relação com as dificuldades. E em vez de vê-las como inimigas, veja-as como mestras. Cada problema traz consigo uma lição que você não poderia aprender de outra forma. Sim, é incômodo, às vezes doloroso, mas é justamente esse desconforto que expande seus limites e o obriga a crescer. Ficar onde não há problemas parece confortável, mas é exatamente aí que você se estagna. Pense naqueles momentos da sua vida em que se sentiu pressionado, exigido ou até mesmo à beira do colapso. Se olhar para trás, verá que também foram momentos de transformação. Talvez não tenha percebido naquele instante, mas cada desafio superado o preparou para algo maior. O erro é acreditar que felicidade consiste em eliminar dificuldades, quando na realidade consiste em desenvolver a capacidade de enfrentá-las sem perder a paz. A gestão dos problemas começa com sua resposta emocional. A maioria reage com pânico, raiva ou frustração, e isso turva o julgamento. Mas se você consegue parar, respirar e analisar com calma, verá soluções que antes pareciam invisíveis. Essa pausa é sua maior aliada, porque lhe dá espaço para escolher uma resposta inteligente em vez de uma reação impulsiva. Além disso, aprender a lidar com problemas não deve ser algo improvisado cada vez que um aparece. É uma habilidade que pode ser fortalecida todos os dias. Comece com pequenos desafios, cumprir um compromisso mesmo sem vontade, enfrentar uma conversa desconfortável sem adiar, buscar uma alternativa criativa quando algo dá errado. Cada vez que faz isso, treina sua mente para permanecer estável em meio ao caos. Não esqueça que grande parte do sofrimento vem de resistir ao que já está acontecendo. Se em vez de gastar energia desejando que o problema desapareça, você investir em buscar soluções, sentirá menos vitimismo e mais protagonismo. A mudança de mentalidade é enorme, de perguntar por que isso está acontecendo comigo, para perguntar o que posso fazer com isso. Segundo o estoicismo, não podemos controlar os eventos externos, mas sim nossa interpretação e nossa reação. Epicteto ensinava que os problemas em si não nos prejudicam, mas sim a forma como os percebemos. Para um estoico, cada dificuldade é uma oportunidade de exercitar a virtude, paciência, coragem, autocontrole e sabedoria. Não é o problema que determina seu destino, mas sua resposta. Quando adota essa filosofia, os problemas deixam de ser muros que bloqueiam e se transformam em degraus que o elevam. Mesmo nos momentos mais duros, você pode encontrar um propósito, aprender algo que o prepare para o que virá, desenvolver uma força interna que ninguém pode tirar ou inspirar outros com seu exemplo. A resiliência não se constrói em dias ensolarados. Ela nasce em meio às tempestades, quando você decide não desistir mesmo com o vento soprando contra. É aí que seu caráter se fortalece e sua confiança cresce. É como forjar um metal, o calor e as marteladas são incômodos, mas são eles que dão forma e resistência.
Cada vez que enfrenta um problema com calma e determinação, envia uma mensagem clara a si mesmo: eu consigo lidar com isso. E essa mensagem é poderosa, porque o liberta do medo do futuro. Não importa o que apareça amanhã, você saberá que tem capacidade de se adaptar, encontrar soluções e seguir em frente. Da próxima vez que se deparar com uma dificuldade, lembre-se de que seu objetivo não é que ela desapareça por mágica. Seu objetivo é sair dela mais forte, mais sábio e mais preparado. Não fuja, encare de frente, analise, haja com inteligência, porque não é evitando os problemas que se constrói uma vida plena, mas aprendendo a administrá-los com maestria. Ensinamento 6. A má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que você é o piloto. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos recebemos a mesma quantidade a cada dia. Não importa quem sejamos ou onde estejamos. No entanto, a forma como usamos é o que faz a diferença entre uma vida plena e uma vida desperdiçada. O problema é que a maioria vive como se tivesse um suprimento infinito, adiando sonhos, deixando conversas importantes para depois e tratando cada dia como se fosse apenas mais um. Mas a verdade é que o tempo não espera, e cada minuto que passa é um minuto que jamais voltará. A boa notícia é que, embora não possa parar o relógio, você pode decidir para onde direcionar esse voo. Você é o piloto. E como piloto, não pode se dar ao luxo de voar sem rumo, porque mais cedo ou mais tarde o combustível acaba. A chave está na clareza, saber o que é importante para você e priorizar isso acima de tudo. As pessoas costumam confundir estar ocupadas com ser produtivas, mas ocupação sem direção é apenas agitação sem avanço. Todos os dias você tem a oportunidade de pilotar seu tempo rumo a algo que o aproxime da vida que deseja. E para isso, precisa de um plano. Não um complicado que o sobrecarregue, mas um mapa claro que lhe lembre quais são suas prioridades. Quando não tem um plano, você se torna passageiro do próprio avião, reagindo a turbulências e distrações, sem perceber que o rumo está sendo decidido por outros. Aprender a dizer não é uma das habilidades mais poderosas que pode desenvolver se quiser ser dono do seu tempo. Cada vez que aceita algo que não está alinhado às suas metas, está cedendo parte do seu voo a outra pessoa. Não se trata de ser egoísta, mas de ser consciente de que cada sim dado ao que não importa é um não ao que realmente importa. O tempo também é pilotado com hábitos. As pessoas mais eficazes não improvisam seus dias, elas os planejam. Começam a jornada com intenção, eliminam distrações e reservam espaço para o que realmente importa. Se deixar seu tempo aberto ao que aparecer, outros o preencherão com as prioridades deles. Por isso, se não decidir como usar seu tempo, alguém decidirá por você. O grande inimigo do bom uso do tempo é a procrastinação. Esse hábito de deixar para amanhã o que você sabe que deve fazer hoje é como voar em círculos gastando combustível sem se aproximar do destino. A procrastinação rouba energia mental, porque a tarefa pendente não desaparece, permanece na sua mente como um peso invisível. Romper esse ciclo exige ação imediata. Comece mesmo sem vontade, mesmo sem saber como terminar, porque o movimento cria clareza. Outro erro comum é pensar que o tempo livre é um luxo. Na realidade, o descanso é combustível para voar mais longe. Não se trata de preencher cada segundo com tarefas, mas de encontrar um equilíbrio que permita manter energia e criatividade. Um piloto exausto não pode tomar boas decisões, e o mesmo acontece com você. Segundo o estoicismo, o tempo é um dos bens mais valiosos que possuímos, e desperdiçá-lo é uma das maiores imprudências.
Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Para um estoico, viver bem é usar cada dia com intenção, evitando que se dissolva em atividades vazias ou preocupações inúteis. O tempo não pode ser recuperado, por isso cada momento deve ser investido no que realmente contribui para a sua vida e seu caráter. Quando você se dá conta de que o tempo voa, deixa de viver no piloto automático. Começa a tomar decisões mais alinhadas com seus valores, a eliminar o que não soma e a focar no que realmente importa. Isso não significa viver com pressa, mas sim viver com propósito. Um voo bem dirigido não é o que vai mais rápido, mas o que chega ao destino certo. A verdadeira liberdade está em escolher onde coloca suas horas. E essa escolha, por menor que pareça, tem o poder de transformar sua vida. Se todos os dias dedicar tempo ao que o aproxima da sua meta, mesmo em pequenos passos, verá como o rumo muda e sua vida toma uma direção mais clara. Portanto, não deixe que o tempo o arraste. Não seja um passageiro distraído que desperta no final da viagem perguntando como chegou até ali. Assuma os controles, ajuste o rumo e pilote com intenção, porque no fim o importante não é quanto tempo você tem, mas o que faz com ele. Ensinamento 7. A vida não é tão séria quanto a mente faz parecer. A maioria das preocupações que carregamos na mente não tem o peso que acreditamos. A mente tem a estranha habilidade de inflar os problemas, de fazer com que uma pequena pedra no sapato pareça uma montanha impossível de escalar. Vivemos em um estado de alerta constante, como se cada coisa que acontece fosse uma ameaça que precisamos controlar ou resolver imediatamente. Mas a realidade é que a vida, em essência, é muito mais leve do que nossa mente nos faz acreditar. Aprender a não levar a vida tão a sério não significa ignorar suas responsabilidades ou viver sem compromisso. Significa entender que nem tudo merece uma reação intensa, que grande parte do que hoje parece urgente amanhã será irrelevante. A mente adora dramatizar, mas você pode escolher não se deixar arrastar por essa narrativa. Pode respirar, dar um passo atrás e perguntar: isso ainda importará em um mês, em um ano ou até mesmo amanhã? Na maioria dos casos, a resposta será não. Viver com mais leveza não é ser frívolo, é ser inteligente emocionalmente. Porque a pressão constante e o estresse não fazem você resolver mais rápido, mas sim nublam sua visão e roubam sua clareza. Quando reduz o peso mental que dá às coisas, sua criatividade aumenta, sua energia flui e seus relacionamentos se tornam mais genuínos. As conversas deixam de girar em torno de queixas ou problemas e passam a se concentrar em compartilhar e desfrutar o presente. O segredo está em mudar a perspectiva. Muitas vezes o que nos causa estresse não é o fato em si, mas a história que contamos sobre ele. Se seu chefe o chama ao escritório, sua mente pode criar 20 cenários catastróficos antes mesmo de saber o motivo real, que talvez seja algo totalmente positivo. Esse mecanismo mental é automático, mas você pode treinar-se para interrompê-lo. Pode lembrar-se de que nem tudo é tão grave quanto parece, que sempre há espaço para um sorriso, mesmo em meio à incerteza. Um exercício poderoso para deixar de levar a vida tão a sério é aprender a rir de si mesmo. Não a partir da zombaria destrutiva, mas da humildade de reconhecer que todos cometemos erros e que nenhum deles define o seu valor. Quando se permite errar e ver isso como parte do jogo da vida, perde o medo paralisante do fracasso. Entende que a vida é um aprendizado constante e que cada tropeço é apenas mais uma página na sua história, não o fim do livro. Outra chave é praticar a gratidão. A mente se fixa no que falta ou no que deu errado, mas quando você treina seus pensamentos para se concentrar no que tem e no que funciona, sua percepção muda.
O que antes parecia um problema enorme se transforma em uma oportunidade de crescimento ou em um simples lembrete de que você está vivo e aprendendo. Segundo o estoicismo, a vida não é tão pesada quanto pensamos porque a maioria das nossas perturbações vem das nossas interpretações, não dos fatos. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Para um estoico, viver bem implica aceitar a realidade como ela é, sem acrescentar dramatismo desnecessário e manter a calma mesmo quando as circunstâncias não estão sob nosso controle. Quando você deixa de inflar cada situação, sua vida ganha espaço e paz. Começa a perceber os pequenos momentos que antes passavam despercebidos, o sabor do café pela manhã, a risada de alguém que você aprecia, o silêncio reconfortante depois de um dia intenso. Deixa de correr o tempo todo e aprende a caminhar aproveitando a jornada. Você também descobre que as pessoas ao seu redor reagem à sua energia. Se você transmite calma e leveza, elas se sentem mais tranquilas com você. Isso não apenas melhora seus relacionamentos, mas cria um ambiente em que os problemas são resolvidos com mais clareza e menos tensão. Ser alguém que não se afoga em um copo d'água inspira confiança e segurança nos outros. É claro que haverá momentos difíceis, mas você não precisa adicionar peso extra a eles com pensamentos exagerados. Enfrente-os com a mente clara, sem adorná-los com histórias de medo ou derrota antecipada. Aprenda a separar o que pode controlar do que não pode e dedique sua energia apenas ao que está em suas mãos. Viver com leveza não é fugir da vida, é vivê-la plenamente. É lembrar que cada dia é uma oportunidade para desfrutar, aprender e compartilhar com quem importa. É soltar o hábito de complicar tudo e permitir-se ver a vida com olhos mais simples, como quando era criança e podia se maravilhar com o mais simples. A vida já é curta demais para passá-la presa em pensamentos pesados. Não deixe que sua mente transforme cada dia em um fardo. Respire, sorria e lembre-se, nem tudo é tão sério quanto parece. Ensinamento 8. Não é hora de pensar no que você não tem. Pense no que pode fazer com o que tem. Às vezes, a mente se torna uma máquina de carência, sempre focada no que falta, no que não conquistamos ou no que os outros têm e nós não. E quanto mais alimentamos esse foco, menores nos sentimos diante da vida. Mas há uma verdade que transforma tudo. O que você tem agora, mesmo que não pareça perfeito, é suficiente para dar o próximo passo. Você não precisa esperar pelo cenário ideal, pelo momento perfeito ou pelos recursos sonhados. O que precisa é usar com inteligência o que já está em suas mãos. Pense em quantas oportunidades se perderam por esperar ter mais. Mais dinheiro, mais tempo, mais apoio, mais segurança. E nessa espera, o tempo passa, as possibilidades esfriam e a motivação se apaga. Não se trata de negar que haja coisas a melhorar, mas de entender que a melhoria começa com o que você tem hoje. Quem aprende a aproveitar o pouco, saberá multiplicar o muito. Olhe ao seu redor. Suas ferramentas, suas habilidades, seus contatos, sua energia, até mesmo seu tempo livre, tudo isso é capital que você pode investir para avançar. O problema é que muitas vezes desprezamos o que já temos porque não vemos como suficiente. Dizemos a nós mesmos, quando eu conseguir isso, então começarei, mas esse quando raramente chega. A vida recompensa quem age, não quem espera pelo momento ideal. Uma mudança poderosa é parar de fazer listas mentais do que falta e começar a fazer inventários do que já possui. Isso não apenas traz clareza, mas desperta criatividade. Quando você foca no que tem, começa a encontrar novas formas de usar, de combinar, de aproveitar de maneiras que antes não enxergava. E esse impulso é o que abre novas portas.
Cada vez que se pegar pensando não posso porque não tenho, pare e pergunte o que posso fazer com o que já tenho. É aí que nasce a verdadeira produtividade. Os grandes inventores, empreendedores e líderes da história não começaram com tudo resolvido. Começaram com o que tinham em mãos e usaram tão bem que atraíram mais recursos no caminho. O foco no que falta não apenas paralisa, mas também rouba a alegria do presente. Porque mesmo quando você tem algo valioso, se sua atenção está no que não está, nunca vai desfrutá-lo. Por isso é importante treinar a gratidão ativa. Agradecer não apenas pelo grande e óbvio, mas pelo pequeno e cotidiano que o sustenta. Essa gratidão não é um clichê, é uma estratégia mental que amplia seus recursos. Segundo o estoicismo, o que você já possui é um presente que merece ser usado, não desprezado. Marco Aurélio e Sêneca ensinavam que desperdiçar o presente esperando o futuro é uma forma de auto-engano. Um estoico aproveita o momento, concentra-se no que pode controlar e age com o que tem, porque entende que condições perfeitas não existem, só a oportunidade de agir agora. Quando muda seu foco para o que já possui, você começa a ver soluções onde antes via barreiras. Essa mentalidade lhe dá uma vantagem enorme, porque não depende de o mundo lhe dar mais para poder avançar. Você se torna alguém autossuficiente, capaz de construir resultados do zero e de aproveitar qualquer circunstância. Essa mudança também traz paz mental, porque você deixa de viver na frustração constante do que não pode alcançar e começa a viver na satisfação do que pode fazer. Sua energia já não se perde em reclamações, mas se investe em ações concretas. E quando age desse lugar, seus resultados se multiplicam, não por mágica, mas porque está em movimento constante. Não esqueça que o sucesso não chega de repente, mas como consequência de pequenas ações diárias feitas com o que você já tem. Se usar bem seus recursos hoje, amanhã terá mais. Mas se esperar ter mais para agir, amanhã estará no mesmo ponto ou até mais atrás. A vida muda quando você decide parar de olhar para o que falta e começa a valorizar o que há. Porque no fim o que realmente importa não é quantos recursos você tem, mas quão bem sabe usá-los. E isso está ao alcance da sua decisão agora mesmo. Portanto, pare de esperar pelo momento perfeito. O momento perfeito é hoje. O que você tem é suficiente para dar o próximo passo, e esse passo pode ser o início de tudo o que sonha. Ensinamento 9. No fim, tudo ficará bem. Se ainda não está bem, é porque ainda não é o fim. Há momentos em que parece que o peso do mundo cai sobre nós. Dias em que nada sai como esperamos e tudo indica que as coisas estão indo de mal a pior. É fácil perder a fé quando o panorama é escuro, quando cada tentativa parece bater contra uma parede invisível, mas é aí que você deve se lembrar: isso não é o fim. Se não está bem, significa que a história ainda está sendo escrita. E mesmo que hoje você não consiga ver, as peças continuam se movendo para se encaixar no lugar. Não confunda um capítulo difícil com o final do livro. A vida não se define por um momento isolado, mas pela soma de todo o percurso. As tempestades não duram para sempre, e o céu limpo que você acha tão distante pode aparecer antes do que imagina. Quando mantém essa visão, mesmo na pior das quedas, seu coração continua batendo forte, e isso lhe dá energia para se levantar mais uma vez. A esperança não é uma fantasia ingênua. É um músculo que se treina em meio à dor. Quando tudo parece perdido, acreditar que as coisas podem melhorar é o que mantém você em movimento. E embora a mente tente convencê-lo de que desistir é mais fácil, lembre-se: cada obstáculo é temporário. Nada é eterno, nem mesmo o sofrimento atual. A paciência se torna sua aliada mais poderosa nesse processo. Vivemos em um mundo que nos empurra a querer soluções imediatas, mas a vida nem sempre trabalha com pressa.
Algumas coisas precisam de tempo para amadurecer e forçá-las antes de estarem prontas só traz frustração. Entender isso permite respirar fundo e atravessar as dificuldades com mais calma. Quando aceita que a dor faz parte do caminho, deixa de lutar contra ela e começa a buscar o aprendizado que ela traz. Porque sim, até no meio do mais difícil, existem lições que, se acolhidas, o tornam mais forte, mais sábio e mais preparado para o que vem. Essa perspectiva transforma a forma como você enfrenta qualquer desafio. Segundo o estoicismo, a adversidade não é inimiga, mas mestra. Marco Aurélio dizia que o que nos acontece, mesmo que não entendamos no momento, sempre tem o potencial de nos servir. Um estoico não se quebra ao ver o caos, mas o atravessa com serenidade, confiando que tudo faz parte de uma ordem maior que ainda não foi revelada. Para manter a esperança, cerque-se do que lhe recorda que a mudança é possível, pessoas que inspiram, histórias de superação, seus próprios êxitos passados. Porque quando a mente se afunda em pensamentos de derrota, você precisa lembrá-la de que já venceu batalhas antes e que essa não será a exceção. Evite apegar-se à ideia de que as coisas devem se resolver exatamente da forma que você imagina. Muitas vezes, a vida nos surpreende com soluções que nunca teríamos planejado, e isso faz parte de sua magia. Mantenha-se aberto a todas as formas pelas quais as coisas podem melhorar, mesmo que não se encaixem em seu plano original. Quando sentir que não aguenta mais, permita-se descansar, mas não abandonar. Fazer uma pausa não é desistir, é recarregar forças para voltar com mais clareza e energia. Às vezes, essa pausa é justamente o que permite ver uma saída que antes não havia notado. Lembre-se de que cada final que parece definitivo é, na verdade, o início de algo novo. A vida é um ciclo constante de encerramentos e começos, e o que hoje dói amanhã pode ser a base da sua maior força. Com o tempo, você olhará para trás e verá que aquele momento difícil foi o ponto de virada que o levou a um lugar melhor. Continue caminhando, mesmo que devagar, mesmo que com lágrimas nos olhos. Cada passo conta. Não importa quão pequeno pareça, o importante é que mantém você em movimento rumo ao dia em que tudo fará sentido. E quando esse dia chegar, você se alegrará por não ter parado quando tudo parecia perdido. Enquanto isso, viva com a certeza de que o fim ainda não chegou. O que hoje é caos, amanhã será clareza. O que hoje é dor, amanhã será força. E o que hoje parece impossível, amanhã será uma história de vitória que você contará com orgulho. Ensinamento 10. Absorva o que é útil, descarte o que é inútil e acrescente o que é especificamente seu. A vida está cheia de informações, conselhos, ideias e métodos, mas nem tudo que chega até você foi feito para ficar. O verdadeiro crescimento não consiste em acumular sem filtro, mas em ter a capacidade de discernir. Absorva o que é útil, aquilo que ressoa com você e o impulsiona para frente. Pegue o que realmente lhe traz valor e faz sentido para as suas metas, e não tenha medo de descartar o que é ruído, o que o atrasa ou o que simplesmente não se encaixa com a sua forma de viver. Isso não significa fechar a porta para novas perspectivas, mas sim desenvolver o critério para reconhecer o que serve e o que não serve. Você pode ouvir grandes mentores, ler livros, receber conselhos e observar os outros, mas sua missão é filtrar, separar o ouro da areia. A armadilha em que muitos caem é querer adotar tudo o que vem, acumulando métodos e teorias que acabam sendo um peso em vez de uma ajuda. A chave é ficar com o que funciona para você e sua realidade, não com o que soa bem para os outros. Descartar o que é inútil é tão importante quanto aprender algo novo. Apegar-se a ideias, crenças ou hábitos que não funcionam é como guardar ferramentas enferrujadas que nunca usará, ocupam espaço, pesam e o impedem de se mover com liberdade. Quanto mais rápido deixar ir o que não agrega,
mais espaço terá para o que realmente importa. E aqui está a parte mais poderosa: acrescentar o que é especificamente seu. Não basta copiar o que é útil dos outros, você deve moldá-lo ao seu estilo, à sua personalidade e à sua forma de entender a vida. É isso que lhe dá autenticidade. Um mesmo conselho pode ser útil para duas pessoas, mas a maneira como cada uma o aplica pode ser radicalmente diferente. É aí que nasce sua marca única. A prática é simples, mas constante. Cada vez que receber uma ideia nova, pergunte-se primeiro se faz sentido para você, se está alinhada com seus valores e se pode integrá-la sem perder sua essência. Depois, adapte-a ao seu jeito de fazer as coisas, sem medo de modificá-la. Esse ajuste pessoal é o que transforma algo aprendido em algo verdadeiramente seu. Não confunda ser receptivo com ser passivo. Ser receptivo é ouvir, analisar e decidir com consciência. Ser passivo é aceitar tudo sem questionar. A diferença é que um o empodera e o outro o sufoca. Em um mundo onde modas, tendências e opiniões mudam todos os dias, quem não aprende a filtrar acaba se perdendo em um mar de informações contraditórias. Segundo o estoicismo, a sabedoria não está em saber muitas coisas, mas em saber escolher bem. Marco Aurélio e Epicteto insistiam que o que importa não é a quantidade de conhecimento que você acumula, mas a qualidade como o aplica à sua vida diária. O sábio estoico pega o que é útil para viver com virtude, descarta o que o afasta da razão e molda seu caminho com um critério próprio e inquebrantável. Quando aplica essa mentalidade, começa a perceber mudanças reais. Sua vida se torna mais leve porque já não carrega o desnecessário. Seu aprendizado se torna mais profundo porque o que absorve é significativo e integrado ao seu dia a dia. Sua personalidade se fortalece porque o que acrescenta como seu diferencia dos demais. Isso também o protege da frustração que vem de tentar se encaixar em moldes alheios. Você não precisa fazer as coisas exatamente como o outro fez para que funcionem. Pode se inspirar no método, mas adaptá-lo à sua energia, ao seu ritmo e aos seus recursos. Assim, cada passo que dá é genuíno e sustentável. Até mesmo nos relacionamentos, essa mentalidade muda o jogo. Você pode aprender coisas valiosas com qualquer pessoa, até mesmo com aquelas com quem não tem muito em comum. Pega o que lhe agrega, agradece a lição e deixa ir o que não se encaixa. Sem ressentimento, sem julgamento, apenas com a clareza de que sua vida é valiosa demais para enchê-la com o que não o nutre. Absorver o útil, descartar o inútil e acrescentar o seu é uma arte de equilíbrio. Não se trata de viver com uma barreira fechada, mas com uma porta que filtra. Uma porta que deixa entrar o que fortalece sua mente e seu espírito e que bloqueia o que é lixo emocional ou intelectual. Com o tempo, verá que esse enfoque não apenas melhora sua produtividade e clareza mental, mas também reforça sua confiança. Porque já não está repetindo o que outros dizem ou fazem, mas construindo um caminho autêntico que leva sua assinatura em cada detalhe. Isso é viver com intenção e é aí que começa a verdadeira maestria pessoal. Ensinamento 11. Em algum momento você vai perceber que ninguém mais tem voz na sua vida, a menos que você permita. Em algum momento você vai despertar e compreender que a quantidade de vozes externas tentando dirigir sua vida é enorme, mas que nenhuma delas tem verdadeiro poder se você não lhes der acesso. Vivemos cercados de opiniões, julgamentos e expectativas alheias. Alguns vão lhe dizer o que deveria fazer, outros vão advertir sobre o que não deveria tentar, e haverá quem tente moldá-lo à sua imagem. Mas a verdade é que tudo isso permanece como ruído até que você decida abrir a porta e deixar entrar. Não se trata de se tornar impermeável a tudo ao redor, mas de desenvolver força interior para filtrar o que lhe acrescenta e descartar o que apenas quer se impor.
O verdadeiro controle começa quando você reconhece que sua vida não é conduzida por inércia nem por mandatos externos, mas pela sua capacidade de decidir. Cada vez que cede à pressão alheia, entrega um fragmento da sua liberdade. Cada vez que age apenas para agradar ou se encaixar, dilui sua identidade. Assumir o controle significa entender que a aprovação não é o motor das suas decisões. Significa que você não precisa justificar cada passo que dá, nem pedir permissão para viver como deseja. Significa que comentários negativos, por mais barulhentos que sejam, não têm autoridade para ditar seu caminho. E, sobretudo, significa que cada vitória e cada erro são seus, e é isso que lhe dá poder real. Estabelecer limites não é ser egoísta, é ser responsável. Quando você coloca um limite claro, não apenas protege sua paz mental, como também envia uma mensagem firme: minha vida é minha. Esses limites nem sempre serão bem recebidos, porque quem estava acostumado a opinar ou dirigir em seu lugar resistirá a perder esse controle. Mas é nesses momentos que você deve se manter firme, porque é aí que se constrói sua autonomia. O controle da sua vida não se conquista com grandes gestos de um dia para o outro, mas com pequenas decisões diárias. Decidir que informações você consome, com quem compartilha seus planos, a quais compromissos diz sim e a quais diz não. Decidir quando é hora de falar e quando é hora de guardar silêncio para proteger sua energia. Tudo isso soma e molda a vida que você realmente deseja, em vez da que outros esperam que você tenha. E não confunda ouvir com obedecer. Ouvir é abrir a mente para diferentes perspectivas, algo valioso e necessário. Obedecer cegamente é renunciar ao seu critério, e isso é o que acaba deixando sua vida nas mãos dos outros. Aprenda a ouvir com filtro, a considerar o que pode ser útil, mas a decidir sempre a partir do seu centro. Segundo o estoicismo, ninguém pode lhe causar dano sem seu consentimento, nem influenciar sua mente sem que você permita. Epicteto resumia assim: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se você controla seu julgamento, controla sua vida, porque nenhuma voz externa pode se impor sobre sua razão e sua vontade sem que você abra a porta. Quando interioriza isso, a sensação de liberdade é imensa. Já não sente a urgência de responder a cada crítica nem de buscar aprovação em cada ação. Passa a agir com mais calma, porque sabe que sua bússola está dentro, não fora. Isso não significa se tornar teimoso ou fechado, mas que suas decisões partem do seu propósito e não do medo de decepcionar. A autonomia também se reflete em como você lida com suas emoções diante das opiniões externas. Nem todo comentário requer uma reação e nem toda provocação merece uma resposta. Aprender a soltar o impulso de se defender diante de cada palavra faz parte do amadurecimento emocional e de consolidar seu controle. Viver assim não apenas lhe dá independência, como também economiza energia. A quantidade de tempo e força mental desperdiçada se preocupando com o que os outros pensam é gigantesca. Quando corta essa fuga, você tem mais recursos para focar no que realmente importa: suas metas, seus relacionamentos reais, seu bem-estar. E o mais importante, viver com esse princípio não o isola, mas o conecta de forma mais autêntica com os outros. Porque quando você escolhe quem tem voz na sua vida, as pessoas que permanecem são aquelas que respeitam sua essência e acrescentam ao seu crescimento. Essa seleção natural cria um ambiente mais saudável e mais alinhado com quem você é. No fim, tudo se resume a lembrar que sua vida é sua, que o roteiro é você quem escreve, que a direção é você quem leva, e que ninguém pode tirar-lhe o leme se você não o entregar. Viver com essa clareza é a verdadeira liberdade.
Porque não há nada mais poderoso do que ser dono das suas decisões e com elas do rumo que toma a cada dia. Ensinamento 12. O fracasso é uma boa oportunidade para recomeçar com mais inteligência. O fracasso não é uma sentença definitiva. É simplesmente uma página em branco que se abre para que você a escreva com mais clareza e experiência. A maioria das pessoas o vê como fim, como uma confirmação de que não podem alcançar algo, mas na realidade é o sinal de que agora você tem mais informação do que tinha antes. É a vida mostrando quais caminhos não funcionam para que você possa encontrar os que funcionam. A diferença entre quem triunfa e quem desiste não está em quantas vezes falham, mas em como interpretam cada queda. Cada vez que você falha, recebe um mapa mais detalhado do que não deve fazer, e isso é inestimável. Não se trata de colecionar derrotas por orgulho, mas de transformá-las em ferramentas. O fracasso limpa o terreno de ilusões falsas e o obriga a ver a realidade sem adornos. E a partir dessa realidade, você pode construir algo mais sólido. A chave está em não ficar preso à emoção imediata do erro. Sim, é normal sentir frustração, raiva ou tristeza, mas permanecer aí é como continuar olhando para uma porta fechada quando há outras 100 abertas ao seu redor. A ação mais inteligente após um tropeço é analisar com frieza o que saiu mal, o que estava sob seu controle e o que não estava. Essa clareza é o que transforma o fracasso em mestre. Muitos desistem porque confundem a dor do fracasso com um sinal de que devem parar. Mas essa dor é temporária. O que fica para sempre é a lição. E quanto mais rápido transformar essa experiência em aprendizado, mais cedo poderá aplicá-la para gerar melhores resultados. Pense em cada tentativa fracassada como um ensaio geral que o prepara para sua grande apresentação. O verdadeiro poder de recomeçar com mais inteligência está em não repetir os mesmos padrões. Se tropeça na mesma pedra repetidamente, não é destino, é falta de reflexão. Pergunte-se sempre: o que isso está me ensinando? O que posso fazer diferente? A resposta a essas perguntas é o combustível para sua próxima tentativa. Além disso, entender que o fracasso faz parte do processo tira um peso enorme dos ombros. Você deixa de buscar perfeição imediata e começa a valorizar a melhoria constante. Isso lhe permite agir com mais liberdade, porque sabe que mesmo se falhar, sairá mais forte e mais preparado. E essa confiança muda completamente a maneira como você enfrenta os desafios. Segundo o estoicismo, os acontecimentos externos não determinam seu valor, mas sim sua reação diante deles. Marco Aurélio lembrava que não é o que lhe acontece, mas como você interpreta, que define sua vida. O fracasso, visto com olhos estoicos, não é inimigo, mas aliado que lapida seu caráter e o treina para desafios maiores. Uma das maiores vantagens dessa mentalidade é que ela o torna mais resiliente. Enquanto outros desmoronam diante do primeiro obstáculo, você vê nele um degrau a mais. Percebe que cada queda fortalece sua capacidade de se levantar, e essa habilidade vale mais do que qualquer triunfo rápido e efêmero. Porque quando aprende a recomeçar com mais inteligência, nunca volta ao ponto de partida, sempre avança. Aprender com o fracasso também o torna mais humilde. Lembra que você não sabe tudo, que sempre há algo a descobrir, e que o conhecimento real muitas vezes vem disfarçado de erro. Essa humildade abre portas para aprender com os outros, para ouvir e observar com mais atenção. E tudo isso amplia suas possibilidades de sucesso. Por isso, quando sentir que falhou, não use palavras como perdi ou não sirvo. Troque por aprendi e estou melhorando. A linguagem que você usa consigo mesmo define sua disposição para tentar de novo. Se fala consigo como um perdedor, age como tal. Se fala como aprendiz, dá a si mesmo permissão para crescer.
Não esqueça que muitas das pessoas mais bem-sucedidas que você admira têm em sua história fracassos que na época pareciam insuperáveis, mas decidiram seguir, ajustar e tentar de novo. Você pode fazer o mesmo. Não importa se a queda foi pequena ou devastadora, o importante é usar o que aprendeu para que na próxima vez não comece do zero, mas da experiência. Em cada novo começo, lembre-se de que já passou por situações difíceis antes e sobreviveu. Essa memória é a prova de que você pode fazer novamente. E cada vez que fizer, fará melhor. É assim que se constrói uma vida de verdadeiros êxitos, falhando, aprendendo, ajustando e tentando de novo com mais inteligência do que antes. Ensinamento 13. A melhor vingança é um sucesso massivo. Quando alguém o critica, subestima ou tenta fazê-lo sentir que não é suficiente, a reação mais comum é querer responder, se defender ou até atacar de volta. Mas, na realidade, isso apenas o coloca no mesmo nível de quem deseja vê-lo cair. A melhor forma de calar essas vozes não é com palavras, mas com resultados. Nada incomoda mais um detrator do que ver você avançar, crescer e triunfar sem que seus ataques consigam detê-lo. O sucesso massivo é uma declaração silenciosa e contundente. Você não precisa de explicações, não precisa se justificar. Cada conquista, cada passo que dá para frente é um lembrete para todos e para si mesmo de que é capaz de muito mais do que disseram. A diferença entre os que ficam presos às críticas e os que as usam como impulso está em onde concentram sua energia. Quem busca vingança com palavras se desgasta, quem busca vingança com sucesso se eleva. Quando decide canalizar a frustração em trabalho produtivo, algo muda dentro de você. Já não depende da aprovação alheia para se mover, seu motor passa a ser o próprio progresso. Cada madrugada em que se levanta para trabalhar em silêncio, cada hora extra dedicada a aperfeiçoar sua habilidade, cada vez que escolhe continuar em vez de desistir, você está construindo uma resposta muito mais poderosa do que qualquer argumento. Não se trata de se obcecar em provar algo aos outros, mas de focar tanto em suas metas que um dia, sem perceber, seu sucesso fale por você. Quando isso acontece, as pessoas já não lembram do que disseram sobre você, lembram do que você fez. E o melhor de tudo é que sua vitória não é apenas uma lição para quem duvidou, também é inspiração para quem o observa em silêncio. O caminho para um sucesso massivo não é rápido nem confortável. Haverá momentos de cansaço, de dúvida e de tentação de responder às provocações. Mas aí está a verdadeira prova de disciplina: escolher o trabalho antes da discussão, escolher a constância antes da reação. O ruído externo perde força quando você está concentrado em construir algo tão grande que já não há como compará-lo. A crítica não se elimina, se supera. E você a supera quando deixa de lhe dar importância, quando a usa como combustível para melhorar seu desempenho e quando aprende a ver em cada palavra negativa uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com o que deseja alcançar. O sucesso é um idioma que todos entendem, até aqueles que não querem escutá-lo. Segundo o estoicismo, a melhor forma de enfrentar as ofensas não é devolvê-las, mas viver de tal maneira que sua própria vida seja a refutação. Marco Aurélio ensinava que a verdadeira grandeza não precisa ser proclamada, só precisa agir com virtude e excelência até que o mundo perceba por si só. Imagine que, em vez de se desgastar respondendo a quem duvida de você, coloque essa mesma energia em dar mais um passo em direção ao seu objetivo. Dia após dia, não importa se alguém o observa ou não, você segue avançando. Chega um momento em que o trabalho acumulado é tão evidente que até os críticos são obrigados a reconhecê-lo, mesmo que não digam em voz alta. Essa é a vitória mais doce, quando seu sucesso os deixa sem palavras.
A melhor vingança não se saboreia no momento da confrontação, mas na paz que você sente ao alcançar algo que parecia impossível para eles e talvez para si mesmo no passado. Porque o sucesso massivo não é apenas uma resposta aos outros, é uma vitória sobre suas próprias inseguranças, medos e limitações. Assim, da próxima vez que alguém duvidar de você, não perca tempo elaborando uma resposta verbal. Elabore um plano de ação. Em vez de discutir com eles, compita consigo mesmo. Faça de cada dia um tijolo a mais na construção daquela versão de você que não precisa se defender, porque seus resultados falam mais alto que qualquer palavra. E quando chegar lá, não será necessário olhar para trás para ver quem o criticou. O sucesso massivo tem esse poder, leva-o tão longe que os ecos das críticas já nem sequer o alcançam. Porque a melhor vingança não é vencê-los, é vencer a si mesmo. Ensinamento 14. Nunca abaixe a cabeça. Mantenha-a sempre erguida, olhe o mundo diretamente nos olhos. Caminhar pela vida de cabeça erguida não é apenas uma questão de postura física. É uma declaração silenciosa de quem você é e de quanto se valoriza. Cada vez que enfrenta o mundo com um olhar firme, envia uma mensagem clara. Eu sei quem sou, sei o que valho e não vou deixar que nada nem ninguém me faça esquecer isso. As pessoas percebem essa energia antes mesmo de você abrir a boca, e essa percepção pode abrir portas que de outra forma permaneceriam fechadas. Abaixar a cabeça diante dos problemas, da crítica ou da insegurança é entregar poder. É permitir que as circunstâncias encurvem não apenas o corpo, mas também o espírito. Quando decide manter a fronte erguida, mesmo nos momentos mais sombrios, demonstra que sua força não depende de que tudo vá bem, mas de sua determinação interna. É fácil caminhar reto quando o caminho é plano, admirável é fazê-lo quando o chão treme. Sua postura fala antes das suas palavras. Um rosto que olha de frente, um corpo que se mantém firme e olhos que não evitam olhares transmitem mais do que um discurso ensaiado. Não se trata de arrogância, mas de respeito próprio. É mostrar ao mundo que você não tem medo de ocupar seu espaço, que não está pedindo permissão para existir e que seus sonhos merecem o mesmo lugar que os de qualquer um. Manter a cabeça erguida também é um lembrete para si mesmo. É dizer a cada dia, vou continuar caminhando, mesmo cansado, mesmo com dúvidas, mesmo quando o medo quiser invadir minha mente. A confiança nem sempre nasce de se sentir pronto, muitas vezes é construída com pequenos atos repetidos e sustentar a postura é um deles. No começo pode parecer um simples gesto, mas com o tempo transforma sua forma de pensar e agir. Quando sentir vontade de se encolher, de evitar olhares ou de se tornar invisível, lembre-se de que sua vida não é sobre se esconder, mas sobre estar presente. Olhe as pessoas nos olhos, não como desafio, mas como ato de conexão. Nesses segundos em que sustenta o olhar, reafirma que tem direito de estar ali, que sua voz importa e que sua presença é válida. Enfrentar a vida de cabeça erguida também significa assumir seus erros sem fugir deles. Não é apenas uma postura para os dias bons, é para os dias em que sente o peso do fracasso, mas decide não deixar que ele o derrube. Ao se olhar no espelho e sustentar o olhar, você diz ao reflexo que não é suas quedas, mas sua capacidade de se levantar. Segundo o estoicismo, a verdadeira força não está em controlar o que os outros pensam de você, mas em controlar como você se apresenta ao mundo, independentemente das circunstâncias externas. Marco Aurélio ensinava que nossa dignidade está em agir de acordo com a virtude, mantendo a integridade mesmo na adversidade. Caminhar erguido é, em si, um ato de virtude. A segurança que você projeta não apenas o beneficia, mas também influencia como os outros o tratam. Uma pessoa que se apresenta com confiança geralmente recebe mais respeito e consideração.
não porque seja melhor que os demais, mas porque decidiu não se diminuir. O mundo escuta mais quem se escuta primeiro. Essa firmeza visual e corporal é um hábito que se treina. Comece com algo tão simples como revisar sua postura várias vezes ao dia. Pergunte-se: estou encurvado? Estou evitando olhares? Endireite a coluna, levante o queixo e respire profundamente. Esses ajustes não apenas mudam como os outros o veem, mas também mudam como você se sente. Lembre-se de que confiança não significa ausência de medo. Significa que mesmo com medo, você escolhe olhar de frente e avançar. Significa que mesmo quando as dúvidas o assaltam, você não se encolhe nem se esconde. A postura erguida é um escudo invisível que o protege do peso do julgamento alheio e o lembra de que seu valor não se negocia. E quando chegar aquele momento em que tudo parece empurrá-lo para baixo, pare por um segundo. Respire. Levante a cabeça e enfrente o que estiver diante de si. Porque no instante em que decide olhar o mundo diretamente nos olhos, você está reclamando seu lugar, fortalecendo seu espírito e lembrando que a dignidade sempre se leva erguida. Ensinamento 15. Age como se fosse impossível falhar. Quando você age como se fosse impossível falhar, sua energia, sua linguagem corporal e toda a sua mente começam a se alinhar com essa visão. É como se cada passo que desse estivesse carregado de uma determinação que não deixa espaço para a dúvida. Não se trata de negar a realidade ou de pensar que nada pode dar errado, mas de adotar uma atitude que o obriga a dar o melhor de si, sem reservas. Porque quando acredita que não há margem para o fracasso, deixa de se mover com medo e começa a se mover com propósito. A maioria das pessoas falha mais por medo de falhar do que por falta de capacidade. Esse medo paralisa, bloqueia ideias e faz agir com cautela excessiva. Mas se você se coloca mentalmente em um estado em que o fracasso não é uma opção, seu foco muda, você já não está tentando evitar um erro, está buscando ativamente o sucesso. Isso leva a agir com mais segurança, a tomar decisões mais firmes e a aproveitar oportunidades que outros deixariam passar. Pense em como é caminhar em terreno firme versus caminhar em gelo escorregadio. No primeiro caso, você avança com passo seguro, usando toda a sua força. No segundo, cada movimento é tímido e limitado. Assim funciona sua mente. Se acredita que tudo pode se quebrar a qualquer momento, move-se com insegurança. Se confia que o solo é sólido, avança com decisão. Agir como se fosse impossível falhar é decidir mentalmente que o chão sob seus pés é firme. Isso não significa ignorar os riscos ou agir de forma imprudente. Significa preparar sua mente para se mover com confiança, mesmo em terrenos incertos. O paradoxal é que, ao assumir essa postura mental, seu desempenho melhora tanto que reduz de forma real a possibilidade de falhar. A confiança não apenas muda como os outros o percebem, também muda sua própria capacidade de execução. Há algo muito poderoso que acontece quando você se compromete a 100%. Já não deixa a porta aberta para retroceder, não cria desculpas antecipadas, não se apega ao se não funcionar, pelo menos tentei. Esse tipo de pensamento é um convite silencioso ao fracasso. Mas se elimina essa saída de emergência mental, se obriga a encontrar a forma de fazer dar certo. Imagine que está diante de um grande desafio. Pode entrar com a atitude de vou ver se dá certo, ou com a atitude de vou fazer funcionar. Essa segunda postura muda a intensidade de seu esforço, sua criatividade para resolver problemas e sua tolerância à frustração. Porque quando falhar não é uma opção, sua mente busca caminhos que antes nem sequer considerava. Agir como se fosse impossível falhar também significa treinar-se para manter a calma sob pressão. Se confia que vai encontrar a saída, não entra em pânico diante dos obstáculos. E desse estado de calma,
Suas decisões são mais acertadas e sua energia permanece focada. Quem entra em caos perde precisão. Quem mantém a confiança mantém o controle. Segundo o estoicismo, não podemos controlar se algo sairá exatamente como esperamos, mas podemos controlar como nos preparamos e como agimos. Para um estoico, o verdadeiro fracasso não é perder, mas não ter colocado tudo de si na ação presente. Agir como se fosse impossível falhar é, em essência, viver plenamente a virtude da determinação e da ação consciente. Se adotar essa mentalidade, notará que as pessoas respondem de maneira diferente a você. Verão em você alguém que não duvida de sua direção e que se move com segurança. Essa percepção gera respeito e, muitas vezes, apoio. Ninguém quer seguir alguém que caminha de cabeça baixa e passo incerto. Todos se sentem mais confiantes ao lado de quem transmite que sabe para onde vai. O maior benefício de viver com essa atitude é que, mesmo que o resultado final não seja exatamente o que imaginava, você terá dado tanto de si que sairá mais forte, mais capaz e mais experiente. Em vez de se ver como alguém que falhou, se verá como alguém que cresceu. E com esse crescimento, cada novo desafio se torna mais alcançável. Portanto, da próxima vez que enfrentar algo que o intimide, deixe de lado as reservas mentais. Entre com a mente decidida, com a convicção de que não há outra opção além de avançar e fazer bem. Porque quando age como se fosse impossível falhar, transforma cada passo em uma declaração de força e cada desafio em uma oportunidade para mostrar do que é feito. Se você chegou até aqui, significa que seu compromisso com a mudança é real. E isso merece que se parabenize, que dê crédito a si mesmo não apenas por ouvir, mas por agir em sua própria transformação. E então quero que feche este momento escrevendo novamente nos comentários: hoje domino minha mente e sou estoico. E escreva com orgulho, porque cada vez que o faz, reforça sua decisão e treina sua mente para se manter firme. Celebre que está no caminho certo, que já não é a mesma pessoa de alguns minutos atrás. E se esta mensagem ressoou com você, deixe um like neste vídeo, inscreva-se e ative o sininho, porque continuaremos trazendo conteúdo que o impulsione a construir a melhor versão de si mesmo. Sua disciplina de hoje é o sucesso do seu amanhã.